orientação adequada. Por quê? Eu vou dizer que a poluição só ocorre na cidade? Não, gente. Algumas ações que são feitas nas áreas rurais também podem agravar para a poluição do ar. Por exemplo, as queimadas, quando você põe fogo em alguma coisa. Vocês não, né? Que vocês são crianças. Mas quando põe fogo em alguma coisa, aquela fumaça vai para onde? Vai para a atmosfera. E isso também contribui para a poluição do ar? Sim. Assim também como o uso de agrotóxicos. É isso? Não. Deu informação errada. Outra fonte poluidora do ar e que muitas vezes está bem próxima de nós é o cigarro. É comprovado que a fumaça é a maior responsável pela degradação da qualidade do ar em todos os ambientes fechados no mundo. Um cigarro polui um ar de uma sala de 20 metros quadrados em apenas 1 hora. Haja pulmão para suportar tanta poluição. Gente, vamos falar sério, quando tem alguém fumando perto da gente, não incomoda? Incomoda bastante, né? Como é que um negocinho daquele tamanho pode incomodar tanto? E ele também contribui muito para a poluição do ar. Como o próprio livro vem dizer, numa sala ele pode atingir várias pessoas, numa sala, por exemplo, de 20 metros quadrados. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se a sala de vocês da escola tem esse tamanho, provavelmente não. Mas vamos lá, vamos colocar a quadra da escola que é maior. Se alguém tivesse fumando lá na quadra, vocês acham que a gente não sentiria o fedor? De certa forma, a gente não seria atingido pela fumaça? E além de ser prejudicial ao ar da natureza, é prejudicial à saúde humana. O fumo é extremamente prejudicial à saúde, como o Pro acabou de dizer. As pessoas dependentes dessa prática sofrem ao longo da vida. Por quê, gente? Porque sente cansaço precoce. Pode ser velhinho ou pode ser novinho. Se fumar, começa a ficar muito cansado. Começa a faltar apetite, não quer comer como comia antes, não se alimenta bem. O mau hálito, fica falando perto das pessoas e as pessoas ficam, vixe, que mau hálito. O câncer pulmonar, que é muito pior, é uma doença muito grave. E o infarto. Todas essas são consequências de quem usa o fumo, o cigarro, de quem fuma, certo? O lixo, gente, também é um fator. Mas a gente pode perguntar, mas o lixo não seria um fator de poluição para o solo, para as águas? Sim, mas o lixo também contribui para a poluição do ar, porque ele gera uma substância que é ruim e polui o ar. Vamos ver? O lixo é também um grande agente poluidor do ar e pode causar muitas doenças, como com a decomposição dos resíduos. Lembra que a gente já falou sobre a questão do processo de decomposição? Dos resíduos, principalmente os resíduos orgânicos, a produção de uma substância chamada chorume, composto líquido que, soltando gases poluentes, faz com que o ar se torne desagradável para o ser humano. Exemplo de doenças causadas pelo lixo. Olha o tanto de doença. Doença respiratória, voltada à respiração, como o próprio nome fala. Irritação nos olhos, doenças na pele e alergias. Por meio de tosse ou espirros e até respiração, o doente pode contaminar o ar com micróbios. Recomenda-se, portanto, não tossir nem espirrar sem uma proteção na boca. Também tem relação com o momento que estamos passando hoje, né? Mas quem tá
quem tá doente, isso aqui já vim falar sobre a questão da doença, falou sobre o lixo e agora sobre a doença, também de certa forma espalha bactérias no ar. Quando alguém tá doente e espirra perto de alguém, a pessoa pode ser contaminada. E através de quê? Através do ar. Então, por isso que quando a gente for tossir ou a gente for espirrar, é necessário que a gente sempre tape, ou com a mão ou com o braço, mas é importante que a gente lave depois, né? Principalmente agora com esse surto. Ou então você deve usar um lencinho para tapar e depois descartar. Por que tapar? Porque você evita que as bactérias atinjam outras pessoas. Ambientes fechados precisam ser evitados, pois favorecem a contaminação por micróbios através do ar. Nesse sentido, é importante que haja uma boa ventilação nas casas, nas escolas, nos ônibus e em outros lugares onde há aglomeração de pessoas. É possível tomar alguns cuidados e precauções para diminuir a poluição do ar. Vamos ver? Plantar árvores. Por que plantar árvores? Porque a árvore, ela, de certa forma, ela é nutrida por um processo chamado fotossíntese. E quando ela faz isso, ela nos ajuda e ela ajuda na limpeza do ar. Porque durante o dia ela respira o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, se ela faz isso, ela vai fazendo o quê? Nesse ciclo, ela vai fazendo a limpeza do ar. Diminuir as queimadas, muito importante. Não jogar lixo nas ruas, por causa aquele probleminha que nós falamos, né? Porque além de não jogar um lixo na rua, por quê? A gente vai eliminar, 3 tipos de poluição. A poluição do solo, a poluição da água e a poluição do ar. Por causa do chorume, lembra? Colocar filtro nas chaminés das fábricas e nos escapamentos do veículo. O filtro, gente, é um negocinho que se coloca no carro, no escapamento, que a Pro acabou chamando de descarga. E esse filtro, ele suga, meio que ele tira as impurezas dos gases emitidos. E se ele tira uma parte das impurezas, o ar que sair não vai ser um ar tão tóxico e tão carregado. Fazer rodízios de carro ou pegar carona com conhecidos para diminuir o número de automóveis na rua. Isso também facilita bastante. Por último, nós temos o efeito estufa. Pro vai dar só uma pinceladinha rapidinha aqui, porque Pro selecionou um vídeo muito legal mesmo, porque ele é em desenho, para explicar sobre o efeito estufa para vocês, para o aprendizado de vocês ficarem mais divertido. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre em nosso planeta. É por meio dele que a superfície da Terra mantém a temperatura necessária para a nutrição da vida ou manutenção. O problema do efeito estufa não está no descontrole O problema do efeito estufa está no seu descontrole, devido às ações dos poluentes dos seres humanos, com emissão excessiva de gases, dióxido de carbono e outros para a atmosfera. O aumento desses gases se dá principalmente pela queimada de combustíveis fósseis dos veículos e das indústrias. O que é que aqui vem dizer, gente? O efeito estufa é natural, é um processo natural da Terra. Ela faz parte do sistema da Terra. E ela serve para quê? Para poder manter a temperatura daqui agradável. É como se fosse equilibrar a temperatura da Terra, para não ficar tão frio ou não ficar tão quente. Só que tem gerado um problema por causa de quê? Por causa da ação humana. Como aqui vem dizer, sobre a questão excessiva, a questão da emissão dos gases, dos automóveis e das fábricas.
Tudo isso faz com que os gases fiquem circulando e nem todos esses gases conseguem sair, atravessar a camada protetora da Terra, a camada de ozônio, e sair para o espaço. Esses gases não conseguem fazer isso, então eles se mantêm, entre a camada de ozônio e entre o planeta. E isso gera o que, gente? Aumento de temperatura, mudanças climáticas e etc. A atmosfera é uma camada de ar pela qual a radiação do Sol atravessa, mantendo o calor necessário para a Terra. Parte dessa radiação é refletida e parte é absorvida, ou seja, fica retida na Terra. É tipo assim, gente, tá? Aqui tá a atmosfera e aqui tá a Terra, certo? Os raios do Sol vêm, eles entram, a questão da radiação, ele entra para a Terra. É necessário a entrada da luz do Sol? Sim, e da radiação do Sol, sim, porque é um processo natural. Só que assim, nem tudo fica aqui, mas também nem tudo sai. Uma parte sai e a outra parte fica retida. Com o aumento da concentração de dióxido de carbono, grande parte da radiação é refletida e fica retida na atmosfera, assim aumentando o aquecimento global. Por causa da quantidade de poluentes no ar, essa radiação não sai como deveria sair. Então, o que é que isso gera? O aquecimento global, o aumento da temperatura em nosso planeta, que gera várias outras coisas, como mudança climática, como, por exemplo, o descongelamento dos lugares mais frios, no caso que está relacionado à mudança climática, né, gente? Então, a gente sabe que essa questão de poluição não é legal, e principalmente a poluição do ar, né? Então, meus amores, beijo da Pro. Eu espero que tenha ficado tudo bem explicadinho e que vocês consigam compreender. Qualquer dúvida, é só procurar a Pro, que a Pro tira para vocês, certo? Até em relação às atividades, se vocês sentirem dúvida também, que as atividades já estão nas páginas seguintes, da 104 em diante. Beijão no coração, tchauzinho e até a próxima aula.